Quando eu era uma jovem menina, assim, no auge do meu ensino médio, não tem tempo, tem mais de 10 anos, minha mãe me levava pro trabalho dela. Minha mãe trabalha num órgão governamental, né? Ela trabalhava com documentos de cobranças, né? E ela precisava, assim, de um trabalho que geralmente os estagiários faziam, que era selecionar os números de telefone nos documentos. É trabalho de estagiário, né? Então, tinha vários documentos, assim, de várias prestações de conta. Aquela pilha de papel. Aquela pilha de papel. E eu ia pra lá, quando eu saía mais cedo da escola, e minha mãe falava assim, toma esses documentos, toma esse marcador, encontra aí os números de telefone. E aí eu ficava lá, marcando todos os números de telefone lá. Mal sabia a minha mãe, que nos dias de hoje, 10 anos depois, não mais do que isso, a gente não ia precisar mais disso. Minha mãe não ia precisar mais de mim. Ela podia simplesmente executar um programa e ele ia selecionar todos os números de telefone. E enquanto isso, eu tava corrigindo provas pra minha avó. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Peixe de Babel. E hoje a gente vai falar do 6º desafio da IBM, que tem tudo a ver com eu, uma jovem criança, selecionando números de telefone em documentos de mamãe. A Maratona Behind the Code chegou essa semana com os desafios 5 e 6 e a gente está aqui para falar um pouquinho do desafio 6, que ele é patrocinado pela Ingram Micro, que é uma empresa de distribuição de tecnologia. E eles estão com esse novo projeto junto com a IBM, que é o projeto Novas Rotas. E a ideia do projeto basicamente é propor soluções para problemas que ainda não tem solução. Acho que é o jeito mais fácil de dizer isso. Então eles estão apostando, por exemplo, em técnicas de inteligência artificial que resolvam problemas que hoje são feitos só por seres humanos. E eles procuram as soluções assim que sejam disruptivas, né? E que tentam realmente resolver esses problemas que hoje em dia meio que a gente não vê outra saída senão resolver na mão. Resolver na mão. Pegar o seu filho da escola, não, mentira. Pegar um estagiário ou, sabe, contratar mais gente para fazer um trabalho que é puramente manual, como, por exemplo, selecionar nomes em um documento, selecionar telefones em um documento. Todas essas informações que se a gente for parar para pensar, dá para automatizar. O que é um número de telefone? É uma coisa estruturada. O que é o número de um processo? É uma coisa estruturada também. É uma coisa estruturada no sentido assim, tem um padrão aqui que é seguido nos documentos. E um dos principais desafios, né, justamente tratando essa questão de documento, de como é que a gente trata um documento, como é que você vai ler todo ele e tirar as formas principais, né, as informações principais. Uma das coisas que eles têm trabalhado é com o sistema judiciário, porque tem muitos conflitos que poderiam ser resolvidos antes de chegar, né, no judiciário. E principalmente, assim, a cada 10 novas demandas, 3 anteriores. Não, isso eu fiquei chocada com esses números. Esses números chocaram porque, assim, a gente sabe por alto que o sistema judiciário anda um pouco devagar. Sim. É uma reclamação até constante. Mas eu não fazia ideia, porque se você imaginar, a cada 10 novos processos, 3 antigos são resolvidos, tem 17 aí que não estão sumiram. Que sumiram. Então, assim, o processo é lento justamente porque, imagina, qual que é o trabalho de um advogado? O que faz um advogado? Ele fica com uma pilha de papel na mão, de coisa que ele precisa ler e reler, informação que ele precisa separar. Então, se tivesse uma forma, pelo menos, de limpar essas informações, de deixar algo mais mastigado, né? Pro advogado, pro juiz, facilitaria muito, aceleraria muito o processo. Já existem algumas ferramentas para solucionar esses problemas, principalmente para tentar automatizar esses conflitos, né? O que a gente chama de Alternative Dispute Resolution, que são meios de resolução da mediação que sejam alternativos, ou seja, você não precisa chegar na frente do juiz para o juiz ler aquele papel todo para ele dar a sentença. Você já tem alguma coisa no meio do caminho que já falou, olha, isso aqui podia ser resolvido de uma maneira mais rápida. Daqui os pontos principais, toma. Esse foi outro dado interessante. Eles falaram que 40% dos processos, dos conflitos que eles recebem, não precisavam nem chegar na frente do juiz, porque são conflitos simples de resolver. Se você souber de antemão quem que é o réu, quem que é o autor e quais são os termos, são coisas que podem ser resolvidas sem ocupar o tempo do judiciário que já está carregado de coisa para resolver. Exatamente. Então é um problema muito interessante, é um problema que realmente
tá agora, é um problema de agora. Aliás, é um problema de longa data, na verdade, que a gente tem uma ferramenta para automatizar. Então, esse desafio da Maratona Behind the Code da IBM é justamente tentar fazer o que a Ingram Micro chamou de mediador de conflitos cognitivo. Bonito. Bonito, né? Vou até colocar aqui, ó, mediador de conflitos cognitivo. E qual que é a ideia desse mediador de conflitos cognitivo? É ele conseguir ler esses documentos e tirar as conclusões, na verdade não conclusões, tirar né? as informações. Extrair as informações desses documentos. Então imagina, ele vai ter um grande PDF, um doc que seja. Doc, mas um texto corrido com todas as informações daquele caso, né, daquele conflito que ele tem que mediar, e ele vai tirando todas as informações. Óbvio, o desafio maior é esse, né? O desafio é você fazer o mediador completo. Mas o que é o desafio em si? Então, o desafio em si é só você pegar aquele texto corrido, como a Vivi falou, né? Que não é um texto, não são tópicos e campos preenchidos, não é uma coisa mais direta, sabe? E uma coisa importante também, não é uma coisa direta e não é uma coisa padronizada. Ela até tem uma carinha próxima um documento do outro, mas eles não são idênticos. Não existe um padrãozinho. Se você imaginar, o que é o formato de um documento para quem já mexeu com algum tipo de administrativo, teve que fazer um atestado, alguma coisa do gênero, o que é? Você sabe as informações que são imprescindíveis, você tem que dizer quem que é o réu, quem é o autor, qual é o número do processo, mas essas coisas elas não têm uma forma obrigatória. Você pode simplesmente escrever fulana de tal, da empresa tal, CPF número tal, ou você pode dizer a empresa tal, representada por fulana de tal. Então, assim, os textos eles vão variar muito, apesar deles proverem as mesmas informações. Pra gente, né, que tá lendo, é super tranquilo, mas pra uma máquina ler isso, essa ordem completamente diferente uma coisa da outra. É uma coisa completamente diferente da outra. Então, assim, já existe na área de Deep Learning alguns métodos que são chamados de reconhecimento de entidade nomeada, que é basicamente você dá um texto corrido e ele anota palavra a palavra o que é uma entidade nomeada e o que não é, o que é, sei lá, uma frase qualquer que não contém nenhuma entidade. Então as entidades seriam empresas, seriam pessoas, seriam nomes próprios em geral, sabe? Que a gente consegue reconhecer não só pela inicial maiúscula, mas pelo contexto que ela está inserido. A gente sabe quem que é um sujeito, quem que é o predicado, mesmo que esteja escrito de forma diferente. Aí no caso do desafio, as entidades, né, as classes que as pessoas vão ter que anotar, vão ser título do processo, número do processo, o tipo de acordo, os termos do acordo, quais são as pessoas que estão envolvidas. Então, para cada um desses, a gente tem uma estrutura diferente, a gente vai ter um padrão diferente e ele tem que encontrar isso no texto. Então, é basicamente fazer uma máquina que tem uma canetinha lá de marca-texto. Igual eu. Exatamente, pegar um marca-texto e colocando, selecionar. Pensa nessas 5 informações que a Vivi falou como rótulos. Então, quem que é o réu? Quem que é o autor? Qual que é o número do processo? Qual que é o título do processo? Então, cada coisinha dessas é um rótulo que vai ser anotado. E os elementos são as palavras. Pode ser modelado dessa forma, né? Então, para cada palavra, você vai anotar o que ela é. Se ela não é nada, se ela é um título, se ela é um número de processo e daí por diante. Então isso que a gente está fazendo, né, que a gente está explicando, é um modelo de anotação entidade e relação, né, entidade relacional. Então é isso que o seu modelo final nesse desafio tem que fazer. Ele tem que anotar o que é uma entidade, o que é uma relação e daí por diante. Então é basicamente uma classificação dentro de um texto. Tem um dataset com vários documentos, cada um com um formato diferente. Tem um certo padrão, mas não é aquele padrão formulário certinho. Então o desafio é monta um modelo que seja capaz de anotar e dizer o que é cada uma dessas entidades, o que é cada uma dessas classes. E para isso você vai poder usar, quem está participando do desafio vai poder usar os sistemas do Watson, que o Watson tem um sistema de Natural Language Understanding, ou compreensão de linguagem natural, que ele já consegue processar essa informação textual, né, transformar num espaço de características, toda aquela coisa do tradicional do Machine Learning. Então, o Watson já traz essa representação mais semântica. Então, esses dados, eles vão ser colocados no WKS, né, que é o Watson Knowledge Studio, e dele ele vai ser passado para esse
NLU, né? Para esse processamento de linguagem natural. Exatamente. Aliás, compreensão do processamento de linguagem natural. Então, é um passo até interessante, porque estruturar dado, organizar dado, é um trabalho do profissional de Machine Learning. Sim. Então, através do WKS, que é esse estúdio, eles vão aprender como é que você coloca dado e rótulo, como que um texto corrido vira elementos e rótulos, Exatamente. né? Isso é muito interessante. E através da API, eles vão, claro, usar uma caixa preta, né? Eles não vão entender a fundo, mas eles já vão ver como que funciona um processo de classificação em texto, de anotação em texto. Exatamente. E isso é um processo muito legal, que é um processo muito difícil. Assim, a gente falando assim, parece que é super... Parece de boa, super né? tranquilo, mas não é muito complicado. Mesmo o texto tendo muitas coisas já resolvidas, nessa parte de classificação, principalmente quando envolve semântica, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E o fato deles terem trazido esse desafio, eu pessoalmente fiquei muito surpresa, porque significa que o Watson, ele tem um potencial, assim, de outro mundo de solucionar esses problemas, porque se você vier até pra academia, que a gente é pesquisadora, né, nascida e criada, na academia são problemas que a gente ainda está tentando bater. Então, quando eu vi esse desafio que pode ser solucionado pela plataforma da IBM, eu pessoalmente dei pontinhos aí pro Watson, eu achei bem interessante. Então, assim, a Ingram Micro veio com um desafio super legal, realmente uma proposta muito interessante. É um problema da vida real. Então, quem está participando da maratona não só está ganhando um conhecimento enorme, aprendendo com o Watson, mas aprendendo a usar o Watson de verdade e aprendendo a tratar problemas da vida real. Sim. E o campeão desse desafio, Nossa, vai ganhar é uma um coisa muito muito legal. Vão ter, na verdade, 2 prêmios esse desafio. O campeão vai para um evento lá na Califórnia. Sim. Eu não lembro o nome, então o nome vai aparecer aqui do evento. E o segundo colocado, ele vai ganhar um drone. Então, assim, até que você não chegue nos 100 melhores lá no final do desafio, né? Tudo bem. Mas se ganhar esse, você já ganha a participação no evento, ou se ficar em segundo lugar, já ganha o drone. Então, gente, monta o modelo, treina bastante, né? Nunca esqueça de treinar o seu modelo. Paciência. Tenha muita paciência. Vai na fé. Vai na fé, deixa ele convergir bonito e manda pro Watson trabalhar. Eu acho que pra terminar, só vamos deixar um boa sorte a quem tá participando. E quem não tá participando, dá pra acompanhar. Eles estão publicando os primeiros colocados e tudo mais. O desafio tá disponível, né? Sim. Então, se você quiser dar uma fuçada sem compromisso, também tá tudo disponível aí. E quem quiser trabalhar com pesquisa, esse problema é aberto. Então é isso, gente. Um beijo. Falou. Falou.